Então, em primeiro lugar, agora é domingo, hoje é dia 7 de novembro, faltam 2 dias para a prova, tá? E eu estou vindo aqui para pagar algumas coisas que eu deixei de fazer, tá? Ao longo dos nossos encontros ao vivo nessa semana, tá? Voltando aqui para o dia 5 de novembro, também conhecido como sexta-feira, eu havia deixado esse exercício aqui, o exercício 4.4, como um desafio que seria feito no sábado, tá? O problema é que eu não fiz, tá? Então eu vou pagar por esse desafio agora, tá? Então vamos apagar isso daqui e fazer a leitura do nosso exercício. A propósito, eu vou colocar essa gravação como 5 de volumetria B, tá? A propósito, cadê aqui a nossa pasta? Vai entrar então como monitoria 24A, que é a gravação antiga, e a monitoria 24B, que é essa respondendo a esse desafio. Eu ainda tenho que pagar a monitoria 26, tá? Que vai ser a do domingo, propriamente dito. Mas enfim, isso é detalhe. Vamos lá então para o que é importante. Considere o caso de um escoamento em regime permanente, laminar e incompressível de um fluido newtoniano na região anular de um tubo infinitamente longo de raio interno RI e raio externo RE. A pressão do fluido em Z igual a zero é P0 e a pressão do fluido em Z igual a L é PL, sendo que P0 é maior do que PL. Determine o perfil de velocidade para a região do espaço anular. Ok, vamos dar aqui continuidade. Então, o problema que a gente tem, tá, é uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, o desenho aqui ajuda bastante para entender o que está acontecendo. Você tem um tubo externo, você tem um tubo interno, e o fluido ele escoa, tá, nessa região do escoamento anular, tá, nessa região em formato de anel que está ali entre os dois tubos. Tá? A propósito, a gente comenta bastante, tá? Aparece muito esses problemas de escoamento anular, tá? Vocês podem pensar à primeira vista que eles são um pouco comuns, tá? É uma coisa rara em engenharia. Por incrível que pareça, é o contrário. Tá. Na próxima disciplina, que é transferência de calor, vocês vão estudar o trocador de calor tubo duplo, tá? Que é justamente um tubo, tá? Vai escoar fluido aqui dentro desse tubo que está aqui de marrom, tá? Então esse resultado a gente já conhece, é o que dá origem à equação de Hagen-Poiseuille, tá? E o escoamento na região anular é o que a gente vai estudar agora, tá? E a gente usa isso para fazer transferência de calor, ou seja, transferir energia de um fluido para outro. E também de maneira similar, tá, mas aí com outro foco, também tá esse cerne de você ter tubos dentro de outros tubos que vai dar origem ao trocador de calor casco-tubo, tá? A gente também, tá, tem até um exercício disso na parte de continuidade, onde a gente fala de fluido de perfuração, tá? Que o fluido ele entra pela região anular, ele entra, tá? Acabei invertendo aqui, ele entra no tubo do meio, tá? E sai pela região anular, tá? Então aí são algumas aplicações, tá? Então, escoamento na região anular não é nada absurdo, é uma coisa até que é comum para nós em engenharia. Vamos lá então, dando começo, a primeira coisa que a gente vai decidir aqui é o nosso sistema de coordenadas, tá? E aqui vai ficar um pouco óbvio que nós estamos tratando de um conjunto, de um par de cilindros concêntricos. Então, nós vamos ter aqui que o nosso sistema de coordenadas será o sistema de coordenadas cilíndricas, tá? R, θ, z, tá? A próxima etapa que a gente vai ter, então, aqui vai ser posicionar, tá, a origem do nosso sistema de coordenadas, tá? E também orientar os nossos eixos, tá? Então vamos lá. Onde é que eu vou colocar a origem? Eu vou optar por colocar a origem aqui, tá? Nesse ponto onde a pressão é Z igual a zero, tá? Onde a pressão é medida em Z igual a zero. Então o nosso raio ele vai do eixo
para as extremidades. A direção Z eu vou colocar assim, ó, apontando da esquerda para a direita, tá? Por quê? A gente está indo de 0 até L, tá? E a direção θ aqui, ela fica no sentido anti-horário, tá? Aqui eu coloquei a coordenada radial, digamos assim, para cima, mas não é para cima, tá? O raio é sempre do eixo para as extremidades. Então, tanto faz se eu colocar aqui, ou eles aparecerem aqui embaixo. Nesse caso são as dimensões, tá, do cilindro interno e externo, tá? No final das contas é a mesma coisa. A próxima coisa que a gente vai registrar aqui no item 2 são as nossas hipóteses simplificadoras, tá? São as coisas que a gente selecionou, as hipóteses que a gente vai fazer uso para poder simplificar o nosso problema, tá? Então vamos lá. O que tem aqui no comando que a gente pode usar como hipótese simplificadora, tá? Já estão aqui, tá, bem adiantadas, tá? Então a gente tem aqui o seguinte: nós temos o regime permanente, tá? Então tá lá, é a primeira frase. Considere um escoamento em regime permanente. Além disso, a gente vai ter um escoamento em regime laminar. Ou seja, nós podemos usar a equação do movimento que nos foi apresentada. Tá? O fluido, nesse caso, tá? O fluido ele é considerado incompressível, o que ajuda bastante a nossa vida. Tá? Regime permanente, laminar, incompressível, tá? Em relação à reologia, esse fluido ele também é considerado newtoniano, tá? O que abre caminho para um dos requerimentos, tá? Para a gente poder usar a equação de Navier-Stokes, tá? Além de, claro, a equação do movimento em termos de tensão. Mas o que a gente tem aqui? Tá? Nós temos também um gradiente de pressão. Tá? A gente tem um gradiente de pressão na direção x. Direção x não, perdão. É um gradiente de pressão na direção z, tá? Porque a gente tem a pressão em z igual a 0, a gente tem a pressão em z igual a L. E são pressões diferentes. Logo, a gente tem um gradiente de pressão nesse problema. Mais alguma hipótese simplificadora? Sim, tá? Ele mencionou que o tubo, ele deixa eu ver aqui, tubo infinitamente longo, tá? Ou seja, a gente não vai se preocupar aqui com essa questão de efeitos de borda, o escoamento é completamente desenvolvido, aquelas frases, tá? Que a gente já, aquelas frases, tá? Que nós já conversamos. Infinitamente longo. Eu não consigo escrever e falar outra coisa ao mesmo tempo. O cérebro não é do alcoólico. Vamos lá, então. Uma vez registrada as nossas hipóteses simplificadoras, o próximo passo da nossa resolução vai ser registrar aqui as condições de contorno que estão presentes nesse problema. Tá? Então, nós temos aqui que registrar as nossas condições de contorno. Tudo bem. O que vai acontecer aqui então? Quais são as condições de contorno que vão se aplicar nesse problema? Nós temos 3 tipos de condição de contorno: não deslizamento, interface líquido-gás e fluidos immiscíveis. Fluidos immiscíveis cai porque a gente só tem um fluido. Interface líquido-gás cai porque esse escoamento ele é completamente contido na região anular, ou seja, ele é todo fechado dentro desses tubos. Então, não tem como você ter um contato com um gás para poder aplicar essa condição. No final das contas, o que a gente vai ter é justamente a condição de não deslizamento. Tá? E onde vai acontecer essa condição de não deslizamento? Ela vai acontecer aqui na interface, na região de contato desse meu fluido com o tubo interno e com o tubo externo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, tá? A velocidade do fluido
Quando ela for avaliada em raio igual a raio interno, ela será igual à velocidade do fluido. Quando ela for avaliada em raio igual a raio externo, que será, por sua vez, igual a zero, tá? Por quê? Tanto o tubo interno quanto o tubo externo estão parados, tá? Então, essas são as nossas condições de contorno. Uma vez registradas as condições de contorno, nós podemos fazer aqui, então, o estudo do vetor velocidade. Tá? E nós já sabemos muito bem como funciona essa dança do vetor velocidade. Tá? Já fiz várias vezes aqui com vocês. Mas não custa fazer de novo. Tá? Então, o vetor velocidade vai ser um vetor que se divide em três componentes. VR, Vθ e Vz. Tá? E é claro que cada uma dessas componentes pode ser função do espaço e do tempo, tá? Então, nós vamos ter VR, que pode ser função de rθz, Vθ, que pode ser função de rθz, tá? E Vz, que pode ser função de rθz. O que a gente pode imaginar aqui? Eu vou propor o seguinte, tá? O desenho ele já ajuda bastante, porque fica fácil a gente perceber como o fluido está se movimentando, tá? E a cor que eu estou usando não está ajudando aqui. Se eu fizer assim, eu acho que fica melhor. O nosso fluido se movimenta assim, tá? Ele se movimenta da esquerda para a direita na direção do meu gradiente de pressão. Ótimo. O que a gente vai observar aqui, então? Eu vou propor o seguinte: o nosso fluido ele não vai se movimentar ele não vai se movimentar na direção radial. Porque se ele se movimentar na direção radial, significa que ele está atravessando as paredes do meu tubo. E isso não acontece. O meu tubo ele é sólido, não é poroso. Tá? Então, não vai ter velocidade na direção radial. A gente também não vai ter velocidade na direção θ. Tá? Velocidade na direção θ significa que o meu fluido está rodopiando, tá? Aqui dentro desse meu tubo. A gente também não espera que isso aconteça. Tá? No final das contas, nós vamos concluir que nós não teremos velocidade radial, a gente não vai ter VR, a gente não vai ter velocidade Vθ, nós não teremos velocidade tangencial. Mas nós vamos ter uma velocidade na direção Z, tá? Uma velocidade axial, porque o fluido se move da esquerda para a direita. Vamos lá. Então, vamos estudar agora a questão da dependência funcional. Eu já sei que nada pode ser função do tempo. Por quê? Porque o nosso problema se dá em regime permanente. E eu vou dizer que essa velocidade na direção z, ela não pode ser função de θ e não pode ser função de z, tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o meu perfil de velocidade não vai mudar se eu estiver olhando, seja aqui no início, tá? O perfil de velocidade vai ter essa cara aqui, ou seja aqui no final, tá? O perfil de velocidade ele não muda entre o início e o fim do meu escoamento. Tá? E eu também estou propondo o seguinte: a minha velocidade não varia com um ângulo, ou seja, eu posso estar olhando aqui, 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 tá? Dando uma volta ao longo do meu tubo que eu não vou observar variação de velocidade. Então, nós podemos concluir o seguinte, que Vz será unicamente função do raio, tá? As condições de contorno, elas não ajudam muito bem a chegar nesse tipo de resultado, tá? Porque se você olhar aqui, de um tubo para o outro, se a gente comparar um tubo com o outro, a velocidade é igual, tá? Mas onde é que está a variação? A variação está justamente entre um tubo e outro. Ali, o fluido se movimenta na direção Z, tá? Então, no final das contas, a gente vai ter um perfil de velocidade aqui vai ter uma velocidade axial, tá? Que varia com a direção radial.
Enfim, vamos lá então. A próxima etapa na resolução desse problema aqui, e acabou essa parte da folha. Deixa eu ver aqui. Eu tirei a print? Eu não tirei a print. Então a gente vai ter que vir aqui. A gente vai ter que trabalhar agora com as componentes do tensor tensão, tá? Em coordenadas cilíndricas. Então vamos para cá. Vamos estudar as componentes do tensor-tensão. E por que eu posso aplicar essa tabela de componentes do tensor-tensão? Eu só posso aplicar porque o meu fluido, tá? Ele é um fluido newtoniano e incompressível. Deixa eu só achar aqui um tamanho adequado para essa figura, para ela ficar bonitinha aqui. Tá? Estamos aqui quase no tamanho certo. 145, 140, 142. É um tamanho bom. Não, não tá bom não. 143, agora não vejo nenhum problema. Então tá funcionando bem aqui. Tá? O que a gente vai ter então como resposta aqui, tá? Quando a gente estudar o item 5, que é a questão do tensor tensão. Vamos lá, então. A gente, da análise do vetor velocidade, a gente concluiu que velocidade na direção z será única e exclusivamente função do raio. Tá? Então, essa velocidade, se a gente olhar aqui para o divergente do vetor velocidade, não vai ter VR, não vai ter Vθ, Vz existe, mas não é função de z. Tá? Então, o div de V é igual a zero, como é o esperado para um fluido incompressível. Então, essa informação vem aqui para cima, tá? E a gente acaba com isso. Legal, mas o que a gente pode dizer aqui? Nós vamos ter que VR não existe, Vθ não existe, VR não existe, Vz não é função de z, Vθ não existe, VR não existe, Vθ não existe, Vz não é função de θ e VR não existe. No final das contas, nós vamos ficar aqui entre duas componentes do tensor tensão, tá? Tal de ZR e tal de RZ. Maravilha, tá? Então, nós vamos ter a tal de ZR ou tal de RZ atuando no nosso tensor tensão. A gente vai conseguir resolver essa sinuca de bico como? Olha para o segundo índice, que representa aqui nos dois casos a direção da força que está atuando nesse escoamento. Tá? Então, se a gente voltar lá para a folha anterior, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o seguinte: se eu tiver alguma força atuando na direção R, meu fluido vai se movimentar nessa direção. E isso não acontece nesse escoamento. Então, fica claro para a gente o seguinte: fica claro que a tal de ZR não vai existir e a nossa componente do tensor tensão será a tal de RZ. Tá? Então, nós vamos ter aqui que tal de RZ é igual a menos μ, tá? dVz dr. Tá? Já tratei aqui como derivada total, tá? Porque eu sei que vetor velocidade é função univariável. Então, derivada parcial e total são a mesma coisa. Na próxima etapa, vamos aqui então, a gente vai partir para o item 6, tá? Que é a simplificação da equação do movimento. Tá? Então, a gente vai simplificar aqui a equação do movimento e obter as respostas. Tá? Eu acredito que eu já tenho aqui essa imagem, então vamos trazer para cima. Tá? Pronto, está aqui a equação do movimento. Aquele comentário, tá? Eu posso resolver em termos de tensão, eu posso resolver em termos de gradiente de velocidade. Tá? Eu vou optar aqui por gradiente de velocidade, por quê?
O meu fluido permite, tá? Ele é um fluido newtoniano incompressível, então essa questão já tomei conta. E eu também posso, porque eu tenho condições de contorno suficientes em relação à velocidade. Eu preciso aqui, como eu tenho derivadas segundas em relação à velocidade, eu preciso de duas condições de contorno. Maravilha! Então, vamos aqui para o nosso corta-corta. Corta-corta, que é a melhor etapa. Nada pode ser função do tempo, tá? Então, esse termo aqui de tempo vai embora. Nós não vamos ter VR e nem Vθ, tá? Então, aqui não vai ter VR, não vai ter VR, não vai ter Vθ, não vai ter VR, não tem VR, não tem Vθ, não tem os dois, não tem Vθ, não tem Vθ, não tem VR, não tem Vθ, não tem VR, não tem Vθ. Ok, vamos estudar VZ. Aliás, aqui também não tem VR, tá? Esqueci de um. Aqui também, Vθ, não tem. Ok, agora sim. VZ existe, derrom de VZ vai existir a derivada, porque a função existe, mas VZ não é função de Z, então vai embora. Tá? Aqui a mesma coisa, VZ não é função de Z e VZ não é função de θ. Tá? Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte na equação do movimento. Para a componente R, a gente vai ter que 0 é igual a menos dρ de P, dρ de R, tá? Mais ρgr, a componente radial, tá? Da aceleração da gravidade. Por sua vez, a gente vai ter aqui na componente θ que 0 é igual a menos 1 sobre R, dρ de P, dρ de θ mais ρgθ. E vai sobrar aqui também na componente Z o seguinte: 0 é igual a menos dρ de P, dρ de Z, mais μ sobre R d dr, tá? R dvz, aqui perdeu um pouquinho, dvzdr, tá? Mais ρg, tá? A sua componente na direção Z. O que eu vou propor aqui? Essa componente na direção Z da aceleração da gravidade, ela não vai existir. Por quê? Vamos colocar aqui o campo gravitacional. O vetor gravidade está aqui apontando para baixo, tá? A gravidade está aqui, linda, maravilhosa, apontando para baixo, e ela faz um ângulo, tá, de 90 graus com o meu eixo Z, tá? Ou seja, eles são perpendiculares, tá? Então, de maneira alguma, eu vou ter a componente Z aqui da aceleração da gravidade. Em outras palavras, esse termo ρgz aqui embaixo, ele vai dizer tchau e benção, tá? Eu também vou propor o seguinte: eu só vou considerar a variação de pressão Eu só vou considerar a variação de pressão, tá, ao longo do eixo Z, tá? Que é a única variação de pressão que nos foi mencionada, tá? Eu sei que precisa existir variação de pressão com as outras direções. Por quê? Porque esse termo aqui existe e esse termo aqui existe, tá? Então, dρ de P, dρ de R é igual a ρgr, tá? E dρ de P, dρ de θ é ρrgθ, tá? Então, eu sei que existe variação de pressão com os outros eixos. Eu estou optando por desprezar, tá? Se eu estou desprezando, eu considero que não é relevante para o meu problema. Mas eu sei que existe, tá? Só bastante cuidado com isso. Em outras palavras, se eu só considero a variação de pressão com o eixo Z e mandando ela para o membro da esquerda, nós vamos ter que dp, eu já estava começando aqui a perder a minha escrita. A gente tem aqui que dp dz
é igual a μ divide por R d dr de R dVz dr. Maravilha. Aquele velho comentário, tá, que você já conhece no script, como é que vai ser essa dança. Esse membro aqui é única e exclusivamente uma função de z, tá? Esse membro aqui é única e exclusivamente uma função do raio, tá? Então, a única maneira dessas funções serem iguais, tá, é se elas não forem funções nenhuma. Na verdade, só acontece se forem iguais a uma constante arbitrária, que para esse exemplo eu vou chamar essa constante arbitrária de gama, tá? Porque hoje deu vontade de usar o gama. Eu posso. Então, a gente vai dividir isso daqui em duas coisas, tá? A gente vai ter que dp dz é igual a gama, e a gente vai ter que μ divide por R d dr de R dVz dr. Isso, por sua vez, também será igual a gama, tá? A primeira equação diferencial ordinária a gente consegue resolver, tá? A gente vai ter o seguinte: dp vai ser igual a gama dz, integrando nos dois lados, a gente pode colocar os limites de integração, tá? Para ficar mais fácil. Em z igual a zero, a pressão é igual a P0. Em z igual a L, a pressão é igual a PL. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Nós vamos ter que integral de dp é P, variando de P0 até PL, é PL menos P0. Isso será igual a gama, integral de z, variando de 0 até L, é L. Então, nós vamos ter que gama será igual a PL menos P0, tá? Divide por L. O que a gente pode fazer, então, aqui? Vamos igualar esse gama, trazer esse gama aqui para cá, para a equação diferencial, que vai dizer para a gente como é que funciona o perfil de velocidade. O que a gente vai obter? A gente vai obter μ divide por R dr de R dVz dr é igual a PL menos P0 divide por L. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos resolver essa equação diferencial ordinária de primeira ordem com variáveis separáveis. E a gente vai obter o seguinte: D do seguinte, R dVz dr é igual a PL menos P0. Divide isso por μ L e multiplica isso por RdR, tá? O que a gente pode fazer então? Esse PL menos P0 sobre ml, a gente já tem conhecimento que vai se repetir bastante, tá? Ao longo do nosso equacionamento. Então, eu vou chamar isso de uma constantezinha chamada alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos chamar isso aqui de kappa. Tá, vamos chamar isso aqui de kappa. O que a gente vai ter, então, quando a gente integrar os dois lados aqui? A gente vai obter o seguinte após a etapa de integração, tá? A gente vai ter R dVz dr será igual a kappa, integral de R é R2 sobre 2, tá? Mais uma constante de integração aqui, C1, tá? Agora a gente junta tudo isso, tá? Aliás, nem junta,
Nossa, o que eu estou falando? A gente pega e separa de novo as variáveis, tá? Para resolver a nova equação diferencial que a gente tem. Como é que vai ser a cara disso? A gente vai ter o seguinte: dvz será igual a capa, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, a capa R sobre 2 mais C1 divide por R, tá? dr. E tudo isso nós vamos integrar, tá? Então, a integração aqui vai ficar um pouquinho complicada porque nós temos duas funções para integrar, mas não é nada que a gente consiga fazer, tá? Então, a gente vai ter aqui capa sobre 2 integral de R dr mais C1 integral de 1 sobre R dr. Tá? Então, o que vai aparecer aqui? A gente vai ter capa sobre 2, R2 sobre 2, mais C1 ln de R, tá? Mais uma nova constante de integração, C2. Tá? É isso mesmo? É isso. Então, a nossa solução geral para o perfil de velocidade, ela vai ter a seguinte cara. Vamos lá, vai ficar capa sobre 4r ao quadrado, mais 4, capa, né, é PL menos P0 sobre ML. Então, vai ficar aqui PL menos P0 divide por 4ml, multiplica isso por r ao quadrado, mais C1 ln de R, mais C2, tá? Essa é a solução geral aqui do nosso problema, tá? Então, o que a gente pode fazer agora para continuar com a nossa solução? A gente vai ter que aplicar as nossas condições de contorno, tá? O que a gente tinha como condição de contorno? A gente tinha o seguinte, que VZ avaliado em R igual a raio interno, isso será igual a zero, e a nossa segunda condição de contorno era que VZ avaliado em R igual a raio externo, também, por sua vez, será igual a zero. Então, vamos aplicar as nossas condições de contorno, tá? Vamos começar pela primeira? Vamos ter o seguinte, zero é igual, esse PL menos P0 sobre 4ml, eu vou chamar uma outra constante aqui, se bem que eu não estou com o alfabeto grego, se bem que não pode usar π porque é constante, tal, também não pode porque é constante. Chamar isso aqui, lembrei de uma outra constante interessante para a gente usar. Vamos correndo o risco de causar confusão. Vamos chamar isso aqui de sigma, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Que zero é igual a sigma r ao quadrado mais C1 ln de R mais C2, tá? Perdão, não é ln de R não, é ln de R I, tá? Então, o que a gente vai obter como resposta é que C2 é igual a menos sigma R ao quadrado menos C1 ln de RI, tá? Do raio interno. Trazendo isso para a nossa solução geral, nós temos que VZ será sigma Rzinho ao quadrado mais C1 ln de Rzinho menos... Perdão, gente, aqui eu esqueci também disso. Eu fiz a substituição em um, mas não fiz a substituição em outro, tá? Aqui vai ser sigma Ri ao quadrado. Então, agora está correto, tá? Menos sigma raio interno ao quadrado menos C1 ln
do raio interno, tá? Algumas coisas podem claramente ser colocadas em evidência, tá? Então, a gente vai ter aqui sigma Rzinho ao quadrado menos raio interno ao quadrado mais C1 ln de Rzinho menos ln do raio interno. Dá para melhorar isso aqui ainda mais usando as propriedades dos logaritmos, tá? Eu estou aqui repetindo algumas coisas, mas a gente vai ter isso aqui que é C1, tá? ln de Rzinho divide pelo raio interno. Com isso, a gente pode entrar com a nossa outra condição de contorno, tá? O que a nossa outra condição de contorno vai dizer para a gente, tá? Agora, a velocidade vai valer zero quando o raio for igual ao raio externo. Então, a gente vai ter aqui que zero é igual a sigma raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado mais C1 ln raio externo divide pelo interno, tá? Então, o que a gente vai ter como resposta? C1 será igual a menos sigma que multiplica raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado ln do raio externo, divide isso pelo raio interno, tá? Trazendo isso para a nossa solução geral, a gente vai finalmente obter a solução particular, tá? Dz será sigma raio ao quadrado menos raio interno ao quadrado mais C1, só que C1 será menos sigma raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado, tá? A gente vai ter então aqui, vai ficar ln em cima de ln. ln do raio ln de raio dividido pelo raio interno, ln de raio externo, tá? Dividido pelo ln do raio interno. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, dá para dar uma melhorada nisso aqui, tá? Dá para melhorar um pouquinho esse perfil de velocidade, tá? Como? Dá para fazer o seguinte. Nós temos que Vz, tá? Será sigma que multiplica raio menos raio interno ao quadrado menos ln de raio sobre raio interno, ln do raio externo divide pelo raio interno. Pronto. E agora a gente só tem que desfazer aqui, tá? A nossa substituição. Sigma para a gente é PL menos P0 sobre 4ml. Então, vamos lá, né? PL menos P0 divide isso por 4ml, tá? E a gente vai ter aqui, então, o nosso resto aqui, tá? R ao quadrado menos raio interno ao quadrado menos ln de raio divide pelo raio interno, ln do raio externo divide pelo raio interno. Eu só vou fazer aqui, nesse perfil de velocidade, dá para fazer a questão da análise de sinal, tá? Vamos pensar aqui no seguinte. PL menos P0, o que foi dito em relação a isso? P0 é maior do que PL, tá? Então, esse perfil de velocidade aqui, ele está com sinal negativo. Vamos ver então aqui.
Eu sei que o sinal tem aqui, eu tinha alguma imagem aqui, provavelmente eu apaguei o arquivo original, tá? Isso aqui tem sinal negativo, tá? Isso aqui, vamos fazer uma análise de sinal. Isso aqui tem sinal negativo. Tudo bem. Rzinho ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Vamos lá, qual é o domínio do raio? O raio ele está contido entre raio interno e raio externo. Ou seja, no pior dos casos, esse termo aqui ele vai a zero ou é sempre maior do que esse termo negativo. Ou seja, isso aqui vai ter sinal positivo, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui, então, como resposta aqui nesse último termo? A gente vai ter o seguinte, raio externo sobre raio interno vai ficar como o raio externo é maior do que o raio interno. Então, essa fração aqui, ela é maior que 1, tá? Como a gente está num logaritmo de um número maior que 1, o sinal do número do logaritmo é positivo, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Esse logaritmo ele vai começar como sendo 1, tá? O domínio do raio é de raio interno até raio externo, tá? Isso aqui começa como logaritmo de 1 e para números maior que 1, tá? Então, isso aqui também é sempre positivo, tá? Ou seja, no final das contas, como tem um sinal de menos aqui na frente, isso aqui terá um sinal negativo, o que dificulta um pouquinho a nossa análise, tá? Porque eu não sei qual dos dois termos será maior, tá? Tem que ser esse daqui, tá? Para poder deixar o sinal correto. Só me dá um momento para verificar se o perfil de velocidade está correto. Espera aí. Eu estava aqui lendo e eu vi que na hora de eu colocar aqui o sigma em evidência, tá? Eu comi uma parte aqui, tá? Esse RE menos RI ao quadrado, tá? Eu acabei esquecendo dele, tá? Então tem um errinho aqui, tá? É o básico, né? Isso eu garanto que eu tenho que errar em todo santo exercício, tá? Então vamos aqui dar uma modificada no problema, no resultado que a gente obteve, tá? Cadê aqui? Traz você para baixo. Pronto, tá? É isso que a gente vai obter como solução. Então, deixa eu pensar aqui mais um pouco. O que a gente pode fazer também para verificar se o perfil de velocidade está correto é o seguinte. Quando eu entrar aqui com os raios, tá? Esse perfil de velocidade ele vai ter que zerar, tá? Se eu entrar aqui com RI e com RE e fazer a mesma coisa aqui, também entrar com RI e entrar com RE, a gente vai ter que ter esse perfil de velocidade zerando. Vamos então ver o que vai acontecer com o RI. Se isso aqui virar RI, vai ser RI ao quadrado, vai morrer com esse termo aqui, tá? E se eu tiver isso aqui entrando com RI, vai ter o quê? ln de 1 é 0, tá? Então, matou esse termo aqui também, foi a 0. 0 menos 0 é 0, tá? Que vai levar isso aqui tudo a 0. Então, o perfil de velocidade atende uma das condições de contorno. Vamos ver se atende a outra condição de contorno, tá? A gente vai ter aqui também o seguinte, isso aqui vai valer RE ao quadrado, isso aqui vai valer ln de RE sobre RI, dividido por ln de RE sobre RI. Ou seja, esse termo aqui dos ln's, ele vai a 1. Então, a gente vai ter RE ao quadrado menos RI ao quadrado. Esse morre com esse morre com esse. E o nosso perfil de velocidade
ele atende, tá, às condições de contorno, tá? Então, eu acredito que está correto, tá? Então, só mais um momento para eu verificar mais uma coisa. Então, só para falar, eu dei uma pesquisadinha, tá? E esse perfil de velocidade aqui, tá, aparenta estar correto, tá? Então, essa é a resposta. Só para também o exercício foi esse, o exercício que eu usei como base, tá? Foi esse exercício aqui, 9-101, tá? Da terceira edição do Sandel e Simbala, tá? Que é um livrinho legal de mecânica dos fluidos. E o resultado do perfil de velocidade, tá? Que ele obteve no livro é esse aqui. A única diferença que eu pude observar é isso daqui, tá? Esse dp da x, tá? É o nosso P0 menos PL dividido por L, tá? E a gente tem isso aqui, coordenada radial menos RE ao quadrado, tá? Isso aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a janela, pronto. A gente consegue comparar um com o outro bem facilmente, tá? Então, isso aqui, tá, que eu estou passando o mouse, corresponde a isso aqui. RE sobre RI é o que ele chama de RO sobre RI, tá? E a gente tem menos RE menos RI, tá? Ambos ao quadrado, corresponde a isso aqui. A única coisa que não está fechando, tá? Aqui eu chamei de raio interno e aqui está como raio externo, tá? A única, aí eu parei para ler, tá, tudo que eu escrevi aqui e eu não entendi porque não é questão de sinal de menos. Se colocar um sinal de menos aqui, só vai trocar o sinal, não vai mudar o significado, né? Então, assim, o único motivo que eu vejo para estar diferente é se eu começasse pela segunda condição de contorno e não pela primeira, tá? Eu vou até pensar um pouquinho sobre isso agora. Então, galera, talvez vocês escutem o computador dando uns bips aí, porque, para variar, ele está parando de carregar e descarregar. A bateria dura 1 minuto. Mas vamos lá. O que eu fiz aqui? Tá? Eu, alternativamente, aqui de vermelho, o que eu fiz na primeira resolução? Tá? Eu primeiro substituí R igual a RI e depois entrei com R igual a RE. Aqui no cantinho de vermelho foi justamente o contrário. Eu comecei com R igual a RE e depois eu entrei com R igual a RI, tá? E o perfil de velocidade é esse aqui que está de vermelho, tá? Então, ele é bem parecido com o que está aqui no livro, tá? Ele é bem parecido com o que está no livro. A gente só tem aqui um problema, tá? Mas dá para resolver. Então, é isso aqui, olha. Isso aqui está invertido, tá? Em relação ao sinal. E isso aqui está invertido. O livro tá O ali é outer, tá? Não, outer, tá? Então, a gente consegue inverter isso usando as propriedades do logaritmo. Como? Tá. Se eu elevar isso aqui, o que a gente pode fazer então com esse termo aqui para resolver esse problema? Ora, eu posso multiplicar uma coisa 2 vezes por menos 1, tá? Então, vamos lá. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, tá? E eu multiplicar esse logaritmo aqui embaixo por menos 1, e aqui está justamente o contrário do que eu queria fazer, tá? Eu não mudei o significado de nada, tá? Não mudei o significado. Então, o que a gente vai poder fazer com isso? Tá, vai poder fazer o seguinte. VZ é igual a sigma R ao quadrado menos RE ao quadrado menos. Vai ficar menos menos RE, que vai ser RE ao quadrado, menos RI, tá, ao quadrado. Vamos lá. Aqui fica quietinho, ln de R sobre RE, tá? E é isso mesmo que está lá
R sobre RE, tá? Então aqui o meu também estava diferente. O meu estava ln de R sobre RI. Enfim, menos ln é o quê? É o ln da coisa do lado de dentro elevado a menos 1, ou essencialmente o inverso dessa fração. Aí vai ficar ln de RI divide por RE, tá? Então, não sei, o Illustrator bugou de novo, tá? Enfim, o que a gente vai ver então é que eu finalmente consegui chegar naquele perfil de velocidade que está no livro, tá? Eu tô com uma preguiça absurda aqui, eu não vou fazer a substituição do sigma, eu vou ter que literalmente fechar o Illustrator e abrir o Illustrator. Nossa, isso porque eu estava aqui pesquisando um pouco o perfil de velocidade, tá? Algum trabalho que tivesse essa resposta pronta para ter certeza do que eu estou fazendo. Mas realmente eu consegui aqui manipular para chegar no resultado que está no livro de onde eu tirei essa questão, tá? Então, para finalizar com chave de ouro, é isso aqui, tá? Como resposta. E os dois, tá? Eu acredito que são perfis de velocidades válidos, tá? Para o nosso problema. Então, muito obrigado pela paciência e agora eu vou gravar a monitoria que vai como monitoria de domingo. Beijo do gordo!